3, a partir do verso 1. Deus está fazendo menção à palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és médico, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que nos fazem, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repita comigo essa parte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, fazendo uma analogia, vamos lá para a epístola de 1 Pedro, amém? Lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 23. Amém? Igreja de boa de vida, uma na escola dominical, então para conseguir correr rapidinho para lá. Amém? Aleluia. A partir do verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Repita comigo: esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Aleluia. Agora vamos estar fechando os nossos olhos antes de estar começando a ministrar a palavra. Nem que gostaria de fazer uma oração. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença. Nesse momento, Senhor, acabamos de fazer menção à tua santa e gloriosa palavra, única e verdadeira, que podemos agora que dura para todo sempre. Esta é a palavra que tem sido pregada no meio da tua igreja, através do nosso pastor, que tem sido pregada através dos ministros que vem falando e que foi pregada há muito tempo pelo Senhor e pelos teus discípulos e por todos aqueles que aceitaram a Ti. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço que essa palavra, ela faça uma transformação em nós. Que não venha ser o meu jeito de falar, que não venha ser nada, Senhor, mas apenas a tua palavra. Pois nós cremos que ela é eficaz somente para transformar as nossas vidas. Pai, o povo é teu, a igreja é tua, nós somos teus. Por isso, Pai, a tua vontade no meio de nós. Mais uma vez, Senhor. É o que nós cremos. E a igreja do Senhor pode se cantar a tua vida, ao nome de Deus, amém? Nós começamos lendo no Evangelho de João a respeito de uma passagem onde um dos fariseus, aqueles, acredito que muitos de nós sabem quem são os fariseus, eram homens, digamos que, de uma seita judaica. Eles acreditavam na Torá, acreditavam em muitas coisas que nós acreditamos, porém eles eram meio contra Jesus. Eles não acreditavam muito que Jesus era o Filho de Deus e tudo mais. E este homem, ele chega para falar com o Senhor, acredito que para tentar, para ver se Jesus não ia dar nenhum mole, assim, alguma coisa, e ele fala a respeito do novo nascimento. E o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. E eu pego esse texto e penso, o quão sério é isso? Imagine que você aceitou Jesus, você vem para a igreja todo domingo, toda quinta, talvez está aqui na escola dominical, canta aqui em algum grupo, mas imagina se você não tiver nascido de novo. Você vai trabalhar a sua vida inteira, talvez dependendo de como você aceitou Jesus, você vai chegar lá com seus 70 anos,
vai morrer e não vai ver o reino dos céus. Aí eu pergunto, talvez isso tudo tenha valido para que o mais importante, que é esse novo nascimento, muitas das vezes ele não acontece na nossa vida. E lá em 1 Pedro, Epístola de Pedro também, discípulo do nosso Senhor, assim como João, Pedro vai dizer que nós somos novamente gerados. Repita, eu preciso ser gerado de novo. Mas o porquê desse novo nascimento? Por que ser gerado? Todos nós aqui nascemos das nossas mães, ela ficou grávida, teve todos os processos, e alguns de nós vivemos crescendo. Porém, por que nascer de novo? Será que o nosso primeiro nascimento não está bom? Você pode, olha assim pro seu corpo, olha para a sua mão, assim, vê se está tudo no lugar, o seu pé, a mão está tudo no lugar certinho, tá? Então, por que você tem que nascer de novo? Será que nenhum de nós nunca se perguntou por isso? Eu já estou perfeito, eu já estou bom desse jeito, por que eu preciso nascer de novo? Mas Pedro vai dizer que o nosso primeiro nascimento é pela semente corruptível. Ou seja, pela aquela semente que veio lá de Adão e Eva. Quando Adão ele pecou e passou isso para toda a geração, é essa semente que está na nossa vida, no nosso primeiro nascimento. Nós aprendemos com o nosso pastor que existem os 3 tipos de filhos, e um desses 3 são o filho do homem, que é todo filho que simplesmente nasce. Nasceu o filho do homem. Um bebezinho pequenininho é filho do homem. Resultante da união de um homem e uma mulher. Ele ainda não tem como decidir se ele vai servir a Deus, ele não vai, então ele é um filho do homem. Porém, esses apóstolos eles vão nos dizer que para ver o reino dos céus não basta apenas ser nascido. Não basta apenas ser filho de homens. Não basta apenas estar no mundo. É necessário ter um novo nascimento. Então nós vemos assim em 1 Pedro, esse nascimento ele não vem de, sei lá, então o que eu preciso fazer, como nós podemos ter questionado o nosso Senhor, mas como que eu vou voltar da vida da minha mãe e vou nascer de novo? Como é que eu vou fazer isso? Só que esse nascimento não é um nascimento carnal, mas é um nascimento espiritual. É um nascimento que ele não ocorre de uma hora para outra. Nós não vemos a barriga de alguém crescer, não. Mas é um nascimento que ele ocorre dentro de nós. É, na verdade, uma transformação. É algo que acontece quando nós verdadeiramente conhecemos o nosso Senhor Jesus. E eu, meditando sobre essa passagem, quando vai dizer que somos gerados pela palavra que é dura para todos sempre, eu penso que nós não nascemos de novo apenas no momento que levantamos a nossa mãe falando de vocês, como aprendemos com o nosso pastor, mas nascemos de novo quando nos batizamos, pois aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. É o que o Senhor Jesus ele vai dizer mais à frente. E eu entendo mais o quê? Se eu só nasce de novo quando eu me batizo, então, e quando eu aceito Jesus, o que é isso? Isso não vale de nada? Faço uma pergunta para a igreja. Quando uma mulher ela dá a luz ao neném, o neném ele simplesmente nasce do nada? Não, né? Existe um início para aquele neném antes de ele nascer. Existe uma vida, digamos, uma vida uterina. Uma vida que ninguém está vendo. Ninguém está vendo aquele bebê, mas ele está lá dentro. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, está ganhando feições humanas, está ganhando braços, pernas, está ganhando vida. Porém, ninguém está vendo, ninguém à sua volta. Aí nós sabemos que aquele bebê ele nasceu como a mãe da luz. Aí a gente olha, nossa, que criança bonita, mas a gente não consegue ver exatamente ele quando ele está lá dentro. E assim, muitas das vezes somos nós. Quando aceitamos ao Senhor, quando estamos vindo para a casa de Deus, quando estamos participando, talvez de algum grupo, quando estamos fazendo coisas para o Senhor, talvez antes de nos batizarmos é como se estivéssemos começando a nossa formação. O salmista vai dizer que quando eu era uma massa informe, o Senhor ele já me conhecia. E é essa massa informe que nós somos antes de nos batizarmos, antes de verdadeiramente declararmos a todos que
novo. Porém, essa criança, digamos, espiritual, ela vai crescendo. E quando ela está já no seu momento de nascer, ela resolve se batizar. E o que acontece nesse momento do batismo? Acontece 2 fenômenos quando você se batiza. O primeiro é uma morte. Você pode pensar, nossa, que coisa ruim, eu acho que está tão feliz de batizar, achando que é uma coisa tão bonita, uma morte. Mas pense que é a morte do seu passado, é a morte de tudo de ruim que você fez, é a morte de tudo de ruim que você é. Pois nós não somos bons, apenas Deus é bom. O nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é mau. Não pense que você é bonzinho ou que eu sou bonzinho, não, boazinho não, nenhum de nós é bom, apenas o nosso Senhor é aí. Por isso precisamos nascer outra vez. E nesses 2 fenômenos, temos o primeiro, a morte. Quando você morre, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus ele é o autor da vida. Todos creem que o Senhor é o autor da vida. Amém? Então o Senhor ele não vai querer ver você morto. Se o Senhor ele nos ama, o Senhor ele nos quer bem, o Senhor quer nos ver ao lado dele, ele não iria deixar que nós morrêssemos e ficássemos ali. Se ele mesmo morreu e ressuscitou, mas a morte não teve poder sobre ele, porque a morte teria poder sobre nós. E no mesmo momento que os seus pecados são sepultados, o Senhor ele nos dá uma nova vida. E aí se dá um novo nascimento. E quando levantamos daquelas águas, deixamos tudo para trás. Prosseguimos ainda como crianças. Porque a criança, quando ela nasce, ela não tem muita autonomia, ou ela não tem autonomia nenhuma, ela não pode fazer nada sozinha, ela não pode comer sozinha, ela não pode andar sozinha, ela não pode se vestir, nada disso. E ela necessita que outros mais velhos, outros mais experientes estejam ao lado dela. E essa criança, ela vai crescendo. Só que eu quero que você lembre que essa criança é uma criança espiritual. É uma criança, não um bebezinho, mas uma criança que está aprendendo a lidar com as coisas de Deus. Está aprendendo a mirar o mundo. Está aprendendo a ter força. Está aprendendo a andar, a cair, mas se levantar e continuar seguindo. É uma criança que eu acredito que existem muitas dessas crianças aqui nessa noite. Existem crianças maiorzinhas, crianças menores. Existem aqueles que ainda vão nascer. Porém, eu creio que todos nós queremos ver o reino dos céus. E saiba que para que isso aconteça, você precisa nascer de novo. E não apenas nascer, mas nascer e continuar crescendo. Pois, imagina que já que nasce um bebê e passa-se 1 ano, 2 anos, e ele continua a ser nascido. Passam-se 3 anos e os pais já acham aquilo estranho. Passam-se 10 anos e aquele bebê ainda não anda sozinho, não fala sozinho, não consegue comer sozinho. Passam-se anos e ele ainda continua como se estivesse com 1 mês de idade. Nós já conhecemos muitas pessoas assim no nosso meio. Pessoas que disseram nascer de novo, porém continuam da mesma forma. Pessoas que falaram, eu aceitei ao Senhor Jesus, eu me batizei, eu estou indo, mas continuam como antes. Pessoas que não conseguem se alimentar sozinhas, mas falam que não se alimentar da palavra de Deus, que não conseguem caminhar sozinhas, que não conseguem vir para a igreja sozinhas. Mas sabe que, bom, se você nasceu há pouco tempo, isso é normal. Mas se você já nasceu há muito tempo, preocupe, pois talvez você pode não estar crescendo. Talvez você pode ter nascido em algum momento. Porém, talvez essa nova criança não está crescendo dentro de você. E o ruim é que se a nova criatura não cresce, ao invés da criatura, ela meio que volta, ela ressuscita, esse zumbi, ele acaba tomando conta das nossas vidas. Ele acaba retomando as nossas práticas passadas, acaba retomando sentimentos passados, coisas que nos impediam outrora de ir para a casa de Deus, continuam nos impedindo. E assim, infelizmente, somos impedidos de ver o reino dos céus.
Mas eu creio que a criança hoje há pessoas que talvez ainda mesmo não tenham nascido sem esse desejo. E há pessoas que já nasceram, que querem continuar crescendo. Mas esse crescimento ele não te dá nada. Não é como uma criança que você sabe que ela vai crescer de alguma forma. Bem ou não, mas ela vai crescer. Mas o nosso crescimento espiritual, ele só se dá pela palavra de Deus. Ele só se dá por esse alimento puro e verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós crescemos, nós necessitamos do leite, o leite puro e racional, que é o leite da palavra de Deus. Aquela palavra que é facinha, que são os rudimentos da fé, Jesus ama, Jesus nos salva, Jesus ele se entregou na cruz por nós, são os rudimentos. Porém, à medida que essa criança ela vai crescendo, ela precisa de algo mais consistente, ela precisa de uma comida mais forte. É bem verdade que talvez as mães sabem quando o seu bebê era bem pequenininho, quando eu falava um leite de peito para ele, já estava tudo muito bom. Porque ele foi crescendo, foi comendo uma papinha, comendo uma comidinha. Hoje em dia, quem já tem seus filhos grandes, eles comem quase igual a você, não é mesmo? Arroz, feijão, isso, aquilo. Mas isso acontece por quê? Porque essa criança cresceu. E nós também precisamos crescer em Deus. Precisamos deixar as coisas de criança para trás. Precisamos deixar as infantilidades para trás. Ah, pastor, no meio do vídeo tal, também não vou para a igreja. Ah, essa semana a irmã minha fulana, no meio aqui, eu também não vou. São coisas de criança. Quando a criança faz isso, a gente até entende, né? Ainda fala assim, não, coisa de fulana é criança. Mas imagina se um adulto faz isso com você. O que você vai olhar na cara dele e falar assim, poxa, fulano está parecendo criança, né? Mas é verdade, às vezes nós fazemos isso na presença do Senhor. Mas o que eu venho dizer é que é necessário que haja esse crescimento. É necessário que a palavra do Senhor ela venha nos alimentar a cada dia para que isso venha se formar dentro de nós. Para que essa maturidade, a palavra dessa maturidade espiritual venha chegar nas nossas vidas. Porque se nós continuarmos como crianças, imagina o trabalho que a gente não vai dar para o nosso pastor. Imagina, o pastor é como se fosse o pai de todos nós. É a nossa autoridade. Mas já tem uma criança, tem duas, tem